paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu estou aqui para contar mais um testemunho da parte do Senhor na minha vida, né, das transformações que vivi. Espero que edifique você e que você seja aí poderosamente abençoado. Você entenda orientações que o Senhor tem para você através dessa palavra, através desse testemunho. Mas antes, vamos orar? Senhor Papai, obrigada por estar aqui com essa pessoa. Eu oro, Senhor Jesus, e creio realmente que o Senhor tem trazido pessoas especiais para estarem comigo aqui, nesse momento de compartilhar, né, dos testemunhos, das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida. E é maravilhoso o que o Senhor faz na vida de seres humanos comuns, cheios de falhas, defeitos, de dificuldades e contextos e tal, e o Senhor tem transformado. Espero realmente, Senhor, que esse testemunho alcance esse coração, que essa pessoa seja edificada, abençoada por essa história, por esse testemunho real aí que tenho para compartilhar. Amém. Bom, como que é a sua vida profissional? Como que você se vê, como você se sente aí profissionalmente? Você já escolheu sua carreira profissional? Você já sabe aí qual que é o seu talento nessa área? Como que você lida com isso? Você se sente cobrado? Você se vê cobrado pela sociedade, pelos seus pais, pelas pessoas? Você é realizado profissionalmente e tal, tem uma linda história já vivida, né, contada na sua vida profissional, ou você ainda não tem, você está perdido, né, e, enfim, como está a sua vida profissional? Bom, existem experiências, né, cada pessoa aí tem algo para falar, e eu gostaria de saber de você também como que é a sua história. Acho que é muito importante, né, a gente conversar em histórias que edificam, que a gente vai aprendendo. Bom, a minha história, meu contato aí com o mundo profissional é o seguinte. Eu comecei a ser impulsionada, digamos assim, pela minha mãe, impulsionada pela minha mãe para começar a trabalhar e tal, muito novinha. Já com uns 14, 15 anos. Mas calma lá, não era nenhuma exploração infantil não, nem nada porque minha mãe queria dinheiro, nem nada disso. Minha mãe, graças a Deus, foi uma mulher muito usada por Deus para abençoar a minha vida. E a minha mãe, ela se preocupava muito, né, com a gente, e ainda ela tem isso nela, para nos encaminhar profissionalmente, né, para nos orientar profissionalmente. Porque tá envolvido, né, a sua profissão, que você vai ser profissionalmente, tá envolvido como que se dá aí o seu futuro financeiro e tal, toda essa parte. E ainda mais por eu ter nascido no contexto de simplicidade financeira, um contexto humilde, na periferia e tal, a minha mãe, ela sempre trouxe aí esse entendimento de querer encaminhar os filhos para ter uma boa profissão, para começar a trabalhar desde cedo, para pegar experiência, para se formar e tal em algum curso. Então minha mãe sempre foi uma incentivadora para nós estarmos aí trabalhando, mais por esse sentido mesmo, para crescimento profissional. O meu pai, né, ele é montador de móveis, minha mãe diarista. E o meu pai, infelizmente, como já comentei em algum vídeo por aí, se envolveu com bebidas alcoólicas, né, na sua adolescência, por N contextos, né, na vida pessoal dele. Ele sofreu bastante no contexto familiar, com os pais, muitos traumas, muitas situações realmente difíceis de se enfrentar. E nas escolhas da vida dele, no momento ali, ele achou que o melhor seria, assim, entregar a esses vícios, né, de bebida, de cigarro. E aí o meu pai, ele acabou se envolvendo com isso. E por que eu tô falando tudo isso? Porque por conta disso, né, por conta desse envolvimento com a bebida alcoólica, durante toda a minha infância, né, do momento que eu nasci
toda a minha infância até uma parte da minha adolescência, meu pai ele não foi presente na minha vida aí por conta disso, né? Então ele ficava aí bem distante, não tinha essa opinião firme na minha vida profissional. Então, minha mãe assumiu aí esse papel também e dava esses empurrões para a vida profissional. E aí, como você, se viu os outros vídeos, já sabe, eu tinha muito problema com timidez, com medo, todas essas coisas, todos esses bloqueios. E é claro que isso daí vai influenciar na sua vida profissional, né? E assim, digamos que eu não tive, assim, tanta sorte como aquelas pessoas que contam, que desde novo já achou uma empresa, que registrou, e a pessoa passou anos lá, e foi uma coisa incrível, ela cresceu profissionalmente e tal. Comigo não foi assim, né? Então, eu mesmo muito tímida, mesmo com essas dificuldades, esses bloqueios, a minha mãe, ela me empurrava pra sair. E ela sempre falava, você tem que perder essa timidez, você tem que perder essa vergonha, esse medo. E eu tinha medo mesmo, gente. Medo até de ir ali comprar um pão. Então, nesse contexto, eu comecei a trabalhar como o meu primeiro emprego foi de babá, cuidando do filhinho de 1 ano do meu pastor da época. E aí eu fui começando aí minha vida profissional com bicos, né? Bico daqui, bico dali, bico daqui, para ir já tendo essas vivências. E assim, dentre esses bicos que eu fazia, né, esses freelance, como dizem aí hoje em dia, alguns não me pagavam, né? Não o pastor, graças a Deus ele sempre me pagou direitinho com o filhinho dele lá e foi muito, muito bom. Minha mãe me ajudava, minha irmã me ajudava a cuidar do filhinho dele. Mas em outros lugares e tal. E aí, foi assim que eu iniciei, né? Na marra. E aí com esses já pequenas situações que aconteciam, às vezes das pessoas não me pagarem, me passarem para trás, porque você coloca aí a criança, o adolescente para trabalhar em bico por aí, tem gente, infelizmente, que não tem esse compromisso. E também em outras empresas grandes também, a gente tem histórias de pessoas que não pagam, né, enfim, e não tratam bem com o funcionário. E aí, quando eu tinha os meus 17, 18 anos, eu entrei nesses cursos profissionalizantes e, com a graça de Deus, ali foi algo que me ajudou bastante a perder a vergonha. E eu tive ali meu primeiro emprego registrado em carteira, em uma empresa bem conhecida e tal. E foi bem, assim, traumático para mim trabalhar lá, porque, assim, comecei com 18 anos lá, e o pessoal lá tinha muito esse negócio de arrogância, né, e tal. Era uma presidência e tal. E eu lembro que uma das pessoas que cuidava de mim lá dentro falou, olha, nesse prédio inteiro, que era um prédio de 20 andares, com, assim, várias empresas dentro, ela falou assim pra mim, você é a menor daqui. Qualquer um aqui tá acima de você. Então, tudo que qualquer pessoa pedir, você tem que fazer. E ali eles me submetiam a qualquer coisa. Assim, a mulher, tinha gente que qualquer um pedia pra mim, eles me faziam fazer aquilo. E, assim, a mulher às vezes mandava eu ir fazer jogo da Mega Sena pra ela, outra lá mandava eu ir comprar hambúrguer com não sei quantos negócios de milkshake, levar dinheiro em quantias altas para lugares perigosos, assim, dava na minha mão, leva lá, põe no envelope, leva, tipo, vai, tipo, né, vá, só vai e eu quero que esse dinheiro esteja lá em determinado lugar. E, assim, eu lembro que eles escreviam o nome de todas as pessoas, eles escreviam com a letra maiúscula, certinho como deve ser escrito, né, a primeira letra maiúscula. O meu, a mulher lá escrevia tudo minúsculo. E aí, um dia que eu fui falar, não, ela falou, deixa assim mesmo. Então era um jeito assim que eles me tratavam assim, bem assim, tipo, você não é ninguém. Tentavam me mostrar, me levar a um lugar que eu não era ninguém. E até teve uma vez que eu não aguentei, que eu fui no banheiro chorar mesmo, porque esse meu antigo chefe começou a gritar comigo.
na frente dos outros funcionários, e aí eu fiquei segurando ali na frente dele, mas depois fui no banheiro chorar. E aí foi, né? Então essa minha primeira experiência profissional registrada de 2 anos foi bem traumática para mim. E eu lembro que depois desse período, que eu contei para vocês também que eu sofri aquela questão da ansiedade, que eu fiquei 2 meses ali sofrendo com essa parte emocional e tal. E aí, dentre essa janela de tempo, fizeram uma proposta para mim, né? Faz esse curso aqui que eu vou te dar emprego. Aí eu fiz um curso de secretariado que eu não é o que eu queria, né? Eu não me sentia assim, bem, eu via que não era a minha aptidão. Para quem faz é muito legal, parabéns para você que é secretário, Deus abençoe seu trabalho. Mas para mim, pessoalmente, eu via que não era a minha área. Mas eu fiz para arrumar emprego. Mas essa pessoa nunca me deu emprego. E nessa área, nesse tempo, eu fiquei assim, alguns anos sem arrumar emprego mesmo. Então eu comecei a mandar tanto meu currículo, gente, que chegou em outro país, que eu lembro que eu recebi um e-mail em inglês e eu vi que era dos Estados Unidos. De tanto currículo que eu mandava. Eu andava a avenida assim inteira mandando currículo, entrando em empresas e não conseguia emprego em lugar nenhum. E eu lembro que eu chorava, eu ficava, Deus, a idade está passando, eu não fiz faculdade ainda, não tenho emprego. E eu me sentia assim uma péssima profissional. Eu ficava, mano, eu sou muito ruim profissionalmente falando, porque, meu Deus, eu não consegui emprego e a empresa que eu trabalhei não foi bom e tal. E eu comecei a colocar muita coisa na minha cabeça que eu era muito ruim profissionalmente falando. E aí, nesse meio tempo, pessoas me prometiam, enchiam, assim, a minha esperança, né, de, eu vou te dar um emprego em tal lugar, e no fim não davam. E eu lembro que eu até orava pedindo assim, Deus, por favor, nem que seja uma entrevista, nem que eu não passe na entrevista, mas eu quero pelo menos ser chamada para fazer uma entrevista, porque eu passei, assim, gente, eu não lembro exatamente quantos anos, mas em média uns 3, 4 anos desse jeito. E como minha família era humilde financeiramente, eu ficava me cobrando de não estar trabalhando e ver ali nunca faltou comida para nós, mas querendo ajudar minha mãe, querendo ajudar meu pai, e eu não tinha aí essa porta de emprego. E abrindo parênteses aqui, se você está passando por uma situação que você está muito tempo sem trabalhar, se você não iniciou a faculdade ainda, e tá aí chorando, ai meu Deus, eu não sou nada na vida ainda, ou você pensa que a sua profissão ou o que você faz hoje é muito pouco, não faça isso com você, tá? Isso daí é pressão da sociedade, às vezes pressão da família. Uma coisa é você não querer, uma coisa é você não procurar um emprego, uma coisa é você, igual a palavra diz, né? Quem não trabalha é bom que não coma também. E lá em Provérbios vai falar a respeito dos preguiçosos, fala muito disso. Isso daí é errado, não tô apoiando isso. Mas se você, às vezes, tem mais de 20 anos, já terminou algum tempo a sua escola, ensino médio e tal, já terminou alguns anos e fica aí se cobrando, achando que é uma péssima profissional, vendo todo mundo passar na sua frente e você não tem ainda uma profissão, para com isso. Pelo amor de Deus, se você fazia isso, para. Não faça isso com você. Eu sou uma péssima profissional porque eu não... Meu, às vezes você não teve lugares bons que te acolheram no tempo que você iniciou o seu trabalho, como eu, mas não, isso não quer dizer que você é um mau profissional, um profissional horrível, que todo mundo é melhor do que você. E engraçado que nessas fases, né, o diabo lança pessoas para você, para te acusar, para ficar ali na sua frente como se elas fossem as melhores do mundo e você fosse um lixo, um traste, que foi o que acontecia comigo também nessa época, né? Tinha gente que aparecia ali e ficava esfregando seu diploma e como ela é incrível profissional. E aí o inimigo fazia questão de jogar na minha cara e eu ficava acreditando nesse monte de mentira, porque o diabo veio matar, roubar e destruir, ele é um mentiroso. Ficava mentindo a respeito da minha vida profissional e eu, tonta, ficava acreditando, né? E aí sofria de besteira. Então não sofra, em nome de Jesus, eu tô vindo aqui te contar isso, não sofra, não fique falando que você é um péssimo profissional. Isso não vai te ajudar, isso não vai te qualificar, isso não vai te dar faculdade.
Então, se levanta, primeiro de tudo, para de ficar se cobrando excessivamente e ficar, sabe, colocando na sua cabeça que você é um péssimo profissional, que você nunca vai dar certo em empresa nenhuma. Fechando parênteses e voltando pro assunto. Aí, gente, até aparecia algum emprego nesse meio tempo, mas era assim, era desastroso. Tipo, eu entrava no trabalho, aí às vezes era um lugar onde o meu chefe era abusivo, era meio maluco. Eu não sabia lidar também direito com o mundo profissional, não tinha responsabilidade em determinadas coisas, não tinha orientação mental mesmo. Essas são as suas obrigações e você precisa fazer isso direito. Então, às vezes eu vacilava na hora de chegar no horário mesmo, de protelar, às vezes mexer no WhatsApp enquanto estava no trabalho. Então era um misto, né? Um misto de tanto eu errada, que eu tô aqui para assumir os meus erros também, não ficar falando só dos outros que os outros eram culpados, eu não tinha culpa. Não, eu tinha culpa também. Eu tinha falta de inteligência, de maturidade, de time na vida, muitas vezes, e também chefes ruins, pessoas que não estavam ali realmente para me ajudar, mas para me explorar ou para tipo, você só é mais um funcionário, tô nem aí pra você, ou de não ter a sensibilidade de perceber e querer ensinar. Então era um misto de coisas. E aí eu lembro que até consegui um emprego no lugar e tal. E engraçado que eu fiquei muito feliz, meu Deus, depois de tanto tempo consegui. E eu lembro que eu cheguei em casa toda saltitante, feliz. A minha mãe não ficou muito feliz. E era até um negócio de RH, negócio de contratar pessoas. E eu fiquei feliz e tal. Fiquei ali por um tempo, trabalhei, ralei, dei o meu melhor, chegava ali no horário, usei meus conhecimentos de bibliotecária que eu ganhei no curso de secretariado, que é, ou melhor, adquiri, conquistei, né, digamos melhor assim, lá no curso de secretária que tinha essa parte de biblioteca, arrumei lá essa parte da empresa, me dediquei bastante, tratava bem as pessoas, mas é, por algum motivo que eu não sei até hoje, a pessoa lá me mandou embora. Até um tempo depois na minha vida, eles me indicaram para uma outra coisa, mas eu, graças a Deus, já estava trabalhando e não precisei, né, para essa outra indicação que eles fizeram. Mas eles me mandaram assim muito secamente embora e eu fiquei assim, tipo, oi, mas ok. Cheguei em casa, minha mãe falou: ó, graças a Deus que você saiu de lá porque eu não senti paz nisso daí. Então era assim, né? Resumidamente falando, foi assim a minha vida, meu contato profissional. E também essa parte acadêmica, eu queria muito fazer faculdade, mas eu não sabia exatamente o que era para mim. Quando eu era adolescente, eu fui muito influenciada pelo jornalismo, e aí eu queria muito fazer jornalismo, achei que realmente era o que era para mim, mas ia tentar fazer faculdade, não dava certo, e até cheguei a fazer vestibular, e ia na faculdade, mas não dava certo, o dinheiro que eu estava economizando tentava pagar, vou investir aqui, não dava certo, é uma coisa que não fluía. Aí é aquilo que dizem algumas pessoas, né? Se você não sabe o que fazer, vai fazer ADM. Tentei fazer faculdade de ADM, não consegui também. E assim, a única coisa que consegui fazer mesmo depois do ensino médio, tirando as pencas de cursinho que eu fazia, de curso de fotografia, curso de administração online, curso disso, curso daqui, que tinha de curso eu aparecia, eu saía fazendo, que tinha de curso que eu fazia, que vocês entendem. Aí, me dedicando assim, mas meu sonho era fazer uma faculdade, né? E não dava certo, simplesmente não dava certo. E aí foi passando os anos, e eu falei, meu, já tenho 24 anos, se as minhas contas não estão falhando. Eu já tenho 24 ou 25 anos. E eu não fiz faculdade ainda, minha vida profissional tá desse jeito. Já tinha colocado na cabeça que eu era uma péssima profissional. E chorava, e clamava, e ficava em casa assim, sozinha o dia inteiro, pensando, Senhor, me ajuda.
e vendo as pessoas que tinham terminado a escola se desenvolvendo, aí entra aquela coisa ruim. Não faça isso também, de ficar se comparando. Eu parei com isso na minha vida. Graças a Deus, Deus me libertou disso, que você não é as outras pessoas que estão ao seu redor, você não é o seu irmão, você não é eu, você não é aquela pessoa que tá ali, você não é, você é você, tá bom? Você é você, procure se respeitar e não fique se comparando com outras pessoas. E aí eu ficava me comparando e tal, e isso ajuda a piorar mais ainda a situação. E aí foi no ano de 2018 que eu falei, não, vou procurar fazer alguma coisa. Eu tinha terminado já o curso de secretariado, fiz empurrando com a barriga, sabe, chorando. Eu ficava na sala assim, eu não queria estar lá, entendeu? Eu não queria. Eu tava assim, totalmente assim, forçada, tá ali, sabe? E minha mãe falava, Fia, vai, você iniciou, termina. Então, eu sempre tive esse dentro de mim também. Minha mãe sempre me ensinou dessa forma do continuismo, sabe? Você começou uma coisa, termina. E aí eu falei, tá, então vou terminar. Pelo menos esse diploma eu vou pegar. E aí eu ficava lá, mas, sabe, naquele sofrimento de não querer estar lá. Aí tá bom. Terminei esse curso, aí eu falei, não, agora no ano de 2018 vou descobrir qual que é a minha profissão e tal. E fui, consegui uma bolsa de estudos em design gráfico, porque eu tenho esse negócio de artes dentro de mim, de pintar, de desenhar, de riscar e tal, gosto muito, tem essa coisa artística. Falei, então é design gráfico. Fui, mas também sonhos frustrados. Realmente não era pra mim. Eu ficava perdida ali com o pessoal com aquela tela enorme de computador. Era uma galera que já fazia faculdade também. Eu tava meio super perdida ali, mas é uma coisa que eu também terminei. Não deixei de lado, fui, peguei o diploma lá e também terminei esse curso aí de design gráfico. Aí eu fiz aquela oração que eu já comentei no vídeo e falei, Deus, o que o Senhor tem pra mim? O que o Senhor tem pra mim? Deus me ajuda. Tô frustrada profissionalmente. Ô Jesus, tá? A profissão que o Senhor tiver pra mim, o que o Senhor tiver pra mim, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero usar no teu reino. Senhor, eu quero alguma coisa que tenha a ver com o reino, que eu possa servir o reino com isso, tá? Foi uma oração simples, curta. E aí, gente, eu comecei a jogar assim na internet, pesquisar, e aí me veio à memória a palavra fisioterapia. Lembro que minha irmã tinha alguns anos atrás falado que ela queria fazer fisioterapia, e quando ela falou aquilo, me deu uma paz, assim, eu gostei daquela palavra, mas esqueci, passou. E aí, eu comecei a pesquisar sobre a fisioterapia. Quando eu coloquei fisioterapia e comecei a pesquisar, gente, é assim, só quem vive sabe, é coisa que milagre não se explica, milagre se vive. O meu coração se encheu de amor, eu senti meu coração esquentar, aquecer, essa é a palavra, meu coração começou a aquecer e encher de amor. E aí eu fui pesquisando, coloquei profissionais da área falando ali, 5 motivos para fazer fisioterapia na internet, ali no YouTube e tal. E aí eu fui e peguei minha listinha, comecei a me organizar e me orientar e tal e tal. E aí, gente, eu lembro que eu peguei as faculdades públicas, as faculdades particulares, fiz um negócio bem organizado, bem bonito. E aí eu falei, é essa profissão. Escolhi uma faculdade que eu achava que era legal na parte da área da saúde, né, os laboratórios, porque é interessante você pensar nisso. Tem faculdades que são muito fortes na medicina, mas no jornalismo não é tão boa assim. Tem outras que é forte no jornalismo e outras já não é tão boa na área da saúde. Então, vê faculdades que seja boa na área que você quer. E aí eu achei uma faculdade lá, eu tinha feito o Enem, não tinha passado para pública, então eu falei, vou tentar uma particular.
E aí, gente, eu tava assim, sem trabalhar há algum tempo. Na minha casa, só minha mãe estava trabalhando. Foi um tempo que as portas de emprego se fecharam na minha casa, só ficou minha mãe trabalhando de diarista. E ela que tava ali pagando as contas, comida e tal. E assim, eu falei, Deus, é um passo de fé para mim poder ingressar na faculdade, porque eu não tenho condições de entrar nessa faculdade. Eu não tenho condições para poder fazer. E aí, gente, eu sei que eu fui e dei esse passo de fé. Eu fui e falei, eu vou continuar aqui, indo em direção à fisioterapia, já sei qual faculdade que eu quero, tava ali com a minha listinha, já sei, mirei na faculdade que eu quero. Pesquisei muitas coisas sobre essa faculdade, pesquisei sobre a profissão e falei, Deus, vou pela fé. Tava com paz, tava com o coração aquecido, cheio de amor e tava naquela fase da vida de agora vai, né? Agora ou vai ou vai, é o momento. E aí, gente, você só vai saber no próximo vídeo. Vou continuar, se Deus permitir, contando no próximo vídeo o que aconteceu depois comigo, dessa oração, depois desse passo de fé. Espero que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia. E aí, se Deus permitir, logo mais eu volto com a outra parte do testemunho. Tchau, tchau. Beijos, até a próxima. Fique com Deus.